Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje teremos o review do episódio 33 de Tokyo Revengers. Esse é o 9º episódio da segunda temporada e vimos que a luta contra o Taiju terminou de uma forma surpreendente. Mas se você quiser saber o que acontece com ele depois desse arco, fique comigo até o final do vídeo. Se você está curtindo os reviews semanais do anime, já vai deixando o like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. Se você está colecionando o mangá físico de Tokyo Revengers, os volumes 5, 6, 7 e 8 estão na pré-venda com oferta na Amazon. E me ajuda muito se você comprar o mangá pelo meu link, que está no comentário fixado, ok? Bom, esse episódio adaptou o que faltava do capítulo 104 e foi até o capítulo 107. No final do episódio passado, as coisas não estavam nada fáceis na luta contra o Taiju. Contudo, surgiu um vislumbre de esperança com a chegada repentina do Mike, que entrou na igreja desejando Feliz Natal. Em um primeiro momento, ninguém sabia qual seria a reação do Mike. Afinal, a trégua contra Black Dragons foi quebrada sem o consentimento dele. E a primeira reação que o Mike teve realmente foi meio estranha, porque ele começou com um papo de que o seu irmão, o Shinichiro, e o Baji o conduziram até a igreja. E nisso, o Takemichi se lembrou das palavras do Kizaki e do Kazutora, que o alertaram sobre a mudança do Mike. Isso porque as mortes do Shinichiro e do Baji claramente deixaram o Mike abalado. Além disso, dos membros fundadores da Toman, só sobraram ele, Draken e Mitsuya, porque Patin e Kazutora estão presos e o Baji morreu, né? Então, essa situação toda acabou aflorando o lado maligno do Mike. Galera, é importantíssimo ter isso em mente para conseguir entender o anime futuramente, ok? Mas enfim, Taiju partiu para cima do Mike, derrubando-o com apenas um soco. Seria essa a primeira derrota do Mike invencível? Nessa hora bateu um cagaço, né? Se nem o Mike era capaz de derrotar o Taiju, ferrou, né? Mas eis que o Mike se levantou. Só que antes de acompanharmos o desfecho da luta, o anime mostrou um flashback do Inupi e do Coco. Quando o Inupi saiu do reformatório, a 9ª geração da Black Dragons havia sido derrotada. Lembrando que, por enquanto, o que já foi revelado no anime sobre essa geração é que a Toman foi criada justamente para lutar contra a Black Dragons por causa da treta com Kazutora e que a Toman derrotou justamente essa 9ª geração e se tornou uma gangue conhecida. Mas voltando ao flashback, Inupi estava decidido a reviver a Black Dragons e essa é uma informação bem importante sobre ele. Já que era assim, Coco contou que havia um monstro na escola e que com o poder dele, o Inupi poderia reviver a Black Dragons. E no caso, esse monstro era justamente o Taiju Shiba. Mas o Inupi não tinha a menor intenção de recrutar o Taiju. O que ele queria era meter a porrada nele, e Inupi estava confiante de que venceria, já que ele nunca havia perdido uma luta no mano a mano. Só que as coisas não saíram exatamente como planejado, porque a diferença de força entre os dois era absurda. E nisso, Inupi e Coco acabaram se submetendo ao Taiju, que acabou criando a 10ª geração da Black Dragons. E o Inupi, sabendo que o Taiju era um cara muito forte, tinha certeza que ele derrotaria o Mike. E o próprio Taiju também estava bem confiante. Só que o Mike explicou que aceitou tomar aquele soco como forma de autopunição. E em seguida, tudo aconteceu muito rápido. Em um segundo, o Taiju estava caído no chão e ninguém entendeu nada. Até que os presentes se deram conta de que o Taiju havia sido nocauteado com apenas um chute nuclear do Mike. E é isso, acabou a luta. Assim, quando eu li o mangá pela primeira vez, eu confesso que eu fiquei um pouco desapontada, porque eu esperava uma luta irada do Mike contra o Taiju. E no caso, nem dá pra chamar aquilo de luta, né? Mas com o tempo, eu entendi qual foi a intenção do Kenwakui. Essa derrota instantânea do Taiju serviu para reforçar o quão forte o Mike era. Antes, o Taiju não estava nem perto de ser derrotado, só que o Mike está em outro patamar. Tá bom, o Taiju já tinha tomado uma facada, estava com certo desgaste e tal.
mas é fato que o soco mais forte do Taiju não chegou nem perto de derrotar o Mike. E tem um recurso interessante que o Ken Wakui sempre utilizou para demonstrar a força do Mike. Ele construiu um personagem super forte que parecia imbatível, até que ele lutava contra o Mike e perdia feio. Então a força do Mike sempre foi construída através de outros personagens. Enfim, Taiju foi derrotado com um chute e o Mike continuou invicto. E nisso, o Mike voltou com aquele papo estranho de que ele queria pilotar com seu irmão, Baji e todos os seus amigos. Mas na verdade, o amuleto do dia da criação da Toman que o Mike passou a carregar consigo representava esse sentimento de que todos ainda estavam com ele e era isso que o tornava forte. Só que o Taiju não queria aceitar a derrota, afinal, ainda tinham 100 membros da Black Dragons do lado de fora da igreja. Mas o Mike acabou com a empolgação do Taiju ao dizer que por mais que a Black Dragons fosse forte, quem criaria uma nova era de delinquentes seria a Toman. Coco anunciou que a Black Dragons havia perdido, mas Taiju se recusava a acreditar nisso, até que ele saiu da igreja e ficou incrédulo com o que ele viu. A essa altura, Draken já havia derrotado todo mundo e ficou sentado na escada da igreja esperando a luta do Mike terminar. Lembrando que, apesar de Mike ter sido o único a entrar na igreja, o Draken estava andando de moto com ele, né? Bom, o fato do Ken Wakui não ter mostrado o Draken derrotando 100 caras poderia ser encarado como preguiça, mas eu não penso assim. Eu confesso que eu queria ter visto essa luta, mas do jeito como foi, não só serviu para quebrar a expectativa do espectador, como também foi uma forma de afirmar o nível de força do Draken. Tanto é que, mesmo sem ver a luta, a minha reação quando eu li o mangá foi: caralho, o maluco é brabo! Enfim, Takemichi e companhia acreditavam que teriam que lutar contra os 100 caras da Black Dragons e também ficaram surpresos quando souberam que o Draken sozinho deu conta do recado. Com isso, foi declarada a vitória da Toman. A ajuda de Mike e Draken foi fundamental para isso, mas segundo Mitsuya, a estrela da noite foi o Takemito. Com muita dificuldade, o nosso protagonista conseguiu mudar o futuro e não houve nenhuma fatalidade. Enfim, a sua missão foi cumprida. A batalha contra Black Dragons acabou, mas o arco ainda não. E olha, ainda tem algumas coisas bem interessantes para acontecer, vai por mim. Bom, com o fim da 10ª geração da Black Dragons, não havia mais motivo para Coco e Inupi continuarem seguindo o Taiju. E uma outra consequência dessa batalha foi que Hakai e Yuzura nunca mais iriam se submeter ao Taiju. E de agora em diante, se ele ousasse usar violência contra os seus irmãos, Hakai enfrentaria o Taiju. A partir daquele momento, a relação entre os irmãos Shiba nunca mais seria a mesma. E já na cena pós-crédito, foi mostrado o Takemichi na garupa da moto do Mike. Nada perigoso andar de moto desacordado, né? Mas enfim, apesar do conflito com a Black Dragons ter sido resolvido, Takemichi ainda precisava ter uma conversa decente com a Hina. Será que a Hina vai perdoar o Takemichi ou deu ruim de vez? A resposta virá no próximo episódio. Mas se você quiser saber o que aconteceu com o Taiju após o fim da Black Dragons, já falaremos sobre isso. Mas antes desse pequeno spoiler, se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Não esqueça também de ativar o sininho para ser avisado assim que sair o próximo review. A partir desse momento, só continue comigo nesse vídeo se você quiser o spoiler, ok? Com a derrota da Black Dragons, Taiju parou de infernizar os seus irmãos, meteu o pé de casa e seu paradeiro se tornou desconhecido. Em resumo, a próxima aparição do Taiju será no arco seguinte, e o Takemichi se encontrará com o Taiju no futuro. Nessa época, ele será dono de um restaurante e vai ajudar o Takemichi contando informações surpreendentes sobre a Black Dragons. E quando a versão maligna da Toman aparecer no restaurante, o Taiju irá lutar contra todo mundo para dar tempo do Takemichi fugir com o Naoto. Depois disso, ele só voltará no arco final. Taiju se tornou o capitão da 6ª divisão da 2ª geração da Toman e apareceu para lutar contra a Kanto Manji, a gangue liderada pelo Mike.
E isso só foi possível porque Mitsuya e Taiju se aproximaram após a Batalha de Natal e porque Taiju se sentia em dívida com Takemichi. Ele ficou impressionado com Takemichi durante a batalha porque durante anos ele tentou mudar o Hakai do jeito dele, mas o único que conseguiu fazer isso foi o Takemichi. Com isso, Taiju aprendeu a se tornar um irmão decente graças à influência do Mitsuya e do Takemichi. No final das contas, Taiju foi um péssimo irmão por muitos anos, mas com o tempo ele se redimiu. Mas se você quiser saber mais detalhes sobre o final do arco da Black Dragons, eu recomendo que você assista ao vídeo em que eu resumi todos os capítulos do mangá que serão adaptados na segunda temporada. E se você curte spoiler, vale muito a pena conferir. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, até breve!